Bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais e na aula de hoje daremos continuidade ao assunto referente a tensões. Na aula passada nós vimos a definição de tensão normal e tensão cisalhante. E na aula de hoje trabalharemos com as unidades para esses tipos de tensões. Toda grandeza no meio físico, no nosso ambiente, no nosso cotidiano, tem uma unidade específica para definir aquela grandeza. Um exemplo bem comum é que quando vamos medir uma distância em relação a dois pontos, utilizamos que unidade de medida? Metros, decâmetros, centímetros, decímetros, milímetros, quilômetros e assim por diante. Quando vamos medir um volume, vamos utilizar o que? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Quando você vai medir o peso de uma determinada grandeza, você vai utilizar o que? Quilograma-força, miligrama, e assim por diante. Quando você vai medir a velocidade de um elemento, de um objeto, sempre você vai utilizar o que? Quilômetros por hora, metros por segundo, e assim por diante. Então, estou querendo dizer para vocês que toda grandeza deve ter uma unidade específica para determinar essa grandeza. Porque se você não utilizar esta medida, a sua grandeza ela vai ficar adimensional, vai ficar algo sem dimensão. Quando você mede a distância entre dois pontos e essa distância deu 2 metros, se você apenas colocar o número e não colocar a unidade, o leitor, a pessoa que está interpretando a sua distância, percebe-se que aqui é 2. Mas é 2 o quê? Metro, centímetros, milímetros. Então você, obrigatoriamente, quando vai trabalhar com qualquer grandeza, você deve especificar essa grandeza através da sua unidade. Pois é a unidade de medida que vai dar dimensão àquela sua grandeza. Então, para a tensão, na engenharia civil é a mesma coisa. Só que, para trabalhar com tensão, eu tenho uma unidade específica própria para ela. Ok? Exemplo. A unidade oficial para a tensão na engenharia civil é chamada de Pascal, que é abreviada pela sigla PA, que se refere à medida de força por uma unidade de área. Clebson, não entendi o que seria uma força aplicada sobre uma unidade de área. Falei para vocês que na aula passada a tensão, todas elas, seja a cisalhante ou a normal, nada mais é do que uma força aplicada sobre uma superfície essa que pode ser denominada como uma unidade de área. Aqui eu tenho um plano, eu tenho uma área, tá? Uma área qualquer. Essa área tem uma dimensão de x, y. Eu não sei a unidade de dimensão dessa área. E sobre essa área, eu tenho o quê? Uma aplicação de uma força. De uma força qualquer, de uma força F. Tá? Para se calcular a tensão provocada sobre essa superfície aqui, ocasionada pela essa aplicação dessa força, seria força, o valor da força, dividido pelo valor dessa área. Perceba que a relação entre força e área, eu vou encontrar a tensão provocada nessa superfície. O resultado que der da força sobre a área, tenho que ter uma unidade chamada de Pascal. Será um valor agregado mais a unidade de Pascal. Lembrando que essa unidade Pascal, ela serve para definir o valor da tensão. E se a minha tensão der 20, é 20 o quê? Pascal. Se o valor da minha tensão der 50, vai ser 50 o quê? Pascal. Então a unidade Pascal serve para
determinar, dimensionar, dar dimensão ao valor encontrado da tensão. Cleberson, a minha tensão, ela deu, exemplo, deu 37,5. Qual unidade que eu devo utilizar para definir essa tensão? Sempre vai ser Pascal. Sempre, pessoal, mas sempre mesmo vai ser Pascal. Toda unidade referente à tensão vai ser Pascal. Beleza até aí? Na engenharia, geralmente mede-se tensão em megapascals ou gigapascals. Lembrando que megapascal vai ser abreviado pela sigla MPa e gigapascal pelo GPa. Ok? Já que eu vou explicar isso aí passo a passo, como é que funciona a transformação desses elementos. No Sistema Internacional de Unidades, que é o famoso SI, 1 Pascal equivale à aplicação de 1 Newton por metro quadrado. Clebson, para aí que eu não entendi. Eu quero que você me explique novamente. Lá embaixo, o cidadão me falou que 1 PA, 1 Pascal, é igual a 1 Newton por metro quadrado. Vamos com calma, vamos passo a passo, sem pressa, porque não temos pressa de chegar ao nosso objetivo, que é o aprendizado. Vamos etapa por etapa. Pessoal, é o seguinte, quando eu trabalho com tensão, vou falar da tensão normal, tá? Sigma é igual força dividido pela área. A minha fórmula matriz, a minha fórmula padrão para calcular a tensão normal é essa aqui, ó. Força dividido pela uma unidade de área. Até aí tudo bem. Ok? Falei para vocês que o resultado que der aqui deve ser a unidade de Pascal. Até aí tudo bem. Só que quando eu trabalho com o conceito de força na engenharia civil ou na física, essa força ela deve ter uma unidade também para dar dimensão a ela. Falei para vocês que toda grandeza deve ter o quê? Uma unidade. Distância tem uma unidade, peso tem uma unidade, velocidade tem outra unidade. Para definir horas também vou ter outra unidade. A força não é diferente. Para definir a força eu tenho que ter uma unidade de medida também, para que eu possa ter uma dimensão daquela grandeza. Normalmente a força ela é calculada na física, na engenharia civil, pela unidade de newtons. Suponhamos que eu tenho uma força de 20 newtons, ok? Tá? Suponhamos que o valor eu que estou dando, tá? Essa unidade, força na física, força na engenharia civil, sempre vai ser utilizada a unidade de newton, tá? Eu utilizei essa força aqui, ó. Suponhamos que essa força de aplicação seja de um valor de 20 newtons, tá? Já defini o valor da força e já defini a sua unidade. Eu queria saber que área seria essa aqui. Eu vou dizer que será um quadrado perfeito. Terá a dimensão de 1 metro por 1 metro. Para calcular a área de um quadrado, sabemos que será o seu lado ao quadrado. A área é igual, quem é a base do quadrado? 1. 1 elevado ao quadrado. A área aqui vai ser 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, 1. Mais 1 que? Qual é a unidade que eu deva utilizar para definir a área? Será metros por quadrado. Porque né, a base duas vezes, se eu tiver metros vezes metros, vai dar metros ao quadrado. Já defini a minha área. Então, suponhamos que a área dessa figura aqui, que a força está sendo aplicada, ela vai ter um valor de 1 metro quadrado. Se eu quiser definir a tensão provocada nessa região, é só aplicar na fórmula, perdão. Lembrando que a fórmula não é força dividido pela área, não é verdade? Quem é a força provocada
sobre a área? 20. Tá? Então eu vou substituir, ó, vou apagar a incógnita F e vou colocar o valor da força. 20 o quê? 20, qual a unidade da força? Newtons, ok? Agora vou apagar a incógnita A e vou substituir pelo valor. Qual o valor da área que a força está atuando? 1 metro quadrado. Eu vou primeiramente trabalhar com a divisão dos valores lógicos. Então, tensão normal, vou repetir, ó, é sigma. 20 dividido por 1 dá 20. Eu posso dividir N por M ao quadrado? Não. Então, só vou repetir, ó, N barra M ao quadrado. A tensão vai dar quanto? A tensão vai ser um valor de 20 newtons por metro quadrado. Clebson, para tudo agora, porque você acabou de me falar que o valor, a unidade utilizada para definir as tensões não seria newton por metro quadrado, e seria pascal. Justamente, pessoal, vocês estão mais do que correto, mas só que eu falei lá no início, agora há pouco, que 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Se deu 20 newton por metro quadrado aqui, o valor também vai ser 20 pascal. Tanto faz eu falar 20 newton por quadrado ou 20 pascal, porque ambos são iguais, um equivale ao outro. Cleberson, e se minha força, a minha tensão desse 10 newton por metro quadrado, qual seria a minha tensão em pascal? Só repete o valor, pessoal, só repete o valor e substitui a unidade de newton por metro quadrado para pascal. Porque um equivale ao outro, um vai ser o mesmo valor, só basta substituir. Então, se tua tensão deu 50 newton por metro quadrado, quanto é que ela vale em pascal? O mesmo valor, 50 pascal. Não importa, porque newton por metro quadrado é igual a pascal. Então, eu posso dizer sem medo algum que newton por metro quadrado é igual ao que? Pascal. Cleberson tá clareando meu pensamento, eu estou aprendendo. Então, se eu tiver uma força de 10 PA, é a mesma coisa que eu dizer que a força também é de 10 newton por metro quadrado? Sim. Isso mesmo, pessoal. Se você tiver uma grandeza de 10 PA, é a mesma coisa que você dizer que esse valor é de 10 newton por metro quadrado ou vice-versa, certo? Lembrando que sempre a grandeza relacionada à tensão vai ser equivalente a pascal. Então, todo resultado que você encontrar em newtons por metros quadrado, você deve transformar em pascal. Para transformar em pascal, você só elimina a unidade em newton por metro quadrado e atribui a unidade pascal, porque uma é igual a outra. Newton por metro quadrado é igual a pascal. Conforme eu coloquei aqui para vocês, ó, 1 pascal equivale à aplicação de 1 newton por metro quadrado. Então, eu coloquei para vocês aqui uma tabelazinha muito top. Essa tabela facilita muito o nosso aprendizado, facilita muito a absorção de conteúdo. Então, aqui eu coloquei para vocês basicamente todas as unidades que são utilizadas para definir, conceituar as tensões, seja normal ou seja cisalhante. Clebson, mas você acabou de me falar agora há pouco que eu só vou utilizar pascal. Sim, sem nenhuma sombra de dúvida, seu raciocínio está correto. Mas por que que tem mais de uma unidade aqui? Pessoal, só que podemos perceber aqui que não trabalharemos apenas com pascal. Por que pascal? Porque na maioria das vezes o nosso resultado ele pode dar um resultado muito extenso. Vamos lá, 1 milhão de pascal. Você percebe que o resultado encontrado para essa tensão aqui é um valor bem hipotético, tá? O valor deu 1 milhão de pascal para o resultado de uma tensão. Percebe-se que deu muitas casas decimais, um valor muito extenso, um resultado muito extenso.
Com o objetivo de reduzir esse valor, eu vou utilizar o famoso quilopascal, megapascal ou gigapascal. Lembrando que quilopascal, megapascal e gigapascal sempre vai utilizar a unidade de pascal. Só que quando eu utilizo o quilo, mega ou giga, eu estou utilizando artifícios, meios de reduzir o valor da minha tensão. Porque se eu for expressar somente na unidade de pascal, vai ficar um valor muito, mas muito alto mesmo. Porque quando eu trabalho com tensão, as cargas atuando sobre uma superfície de área, quando eu faço essa divisão, vai dar um valor muito, mas muito grande mesmo, referente a pascal. Para que eu não fique com um valor muito extenso, eu vou reduzir esse valor para quilopascal, megapascal ou gigapascal. Tá bom? A gente vai ver uns conceitos práticos mais à frente aí, tá? Lembrando que pascal, eu tenho a simbologia de PA, e um PA é igual a 1 Newton por metro quadrado, ou vice-versa, conforme eu falei agora há pouco para vocês, que um PA é igual a 1 Newton por metro quadrado, ou 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 PA. Quando eu utilizo quilopascal, representado pela simbologia KPA, está me dizendo que 1 quilopascal equivale a 1000 pascais. Ok? 1 megapascal, que significa MPa, eu vou utilizar 10 a sexta PA, ou seja, 1 milhão de pascal. Um exemplo bem comum quando vocês vão, quando vocês chegarem na disciplina de materiais de construção, sempre quando vocês ouvirem falar na resistência do concreto, vocês irão trabalhar com MPa, a unidade de MPa. Ah, meu concreto tem uma unidade de 25 MPa, meu concreto tem uma unidade de 12 MPa. MPa nada mais é que a unidade de tensão provocada naquele concreto. Só que, para abreviar, eu utilizei a unidade de MPa, porque se eu fosse utilizar só de pascal aqui, a resistência do concreto aqui seria mais ou menos quanto? Lembrando que um MPa corresponde a quantos pascais? 1 milhão, então seria 12 milhões de pascais. Já pensou eu chegar numa empresa e pedir um concreto de uma resistência de 12 milhões de pascais? Isso não existe. Então, com o intuito, com o objetivo de abreviar essa nomenclatura, é utilizado quilopascal, megapascal ou gigapascal, tá certo? Então, mas lembrando, enfatizando para vocês que a unidade padrão é pascal. Como o resultado da tensão, na maioria das vezes, ele é muito extenso, com o objetivo de abreviar esse resultado, eu tenho que transformar para quilopascal, megapascal ou gigapascal, tá certo? Lembrando que um megapascal corresponde a 1 bilhão de pascal e 1 gigapascal corresponde a 1 bilhão de pascal. E lembrando que 1 quilograma-força equivale a 10 newton. Clebson, mas por que você colocou essa notação no final? É o seguinte, porque eu falei para vocês que quando eu trabalho com força, a grandeza de força na resistência dos materiais, essa força ela tem que ter uma unidade expressada em quê? Em newtons, certo? Em algumas situações, em alguns exemplos que vocês veem por aí, vão ver, as forças elas podem vir representadas pela unidade de quilograma-força, tá? E essa unidade na engenharia civil ela não vai me interessar. O que vai me interessar é a unidade de newtons. Então, se eu tiver uma força de 20 kg-força, ela não vai me interessar. Eu tenho que transformar essa força para newtons. Então, a minha notação que eu tenho aqui é que 1 kg-força equivale a 10 newtons. Calma que eu vou explicar isso aí mais à frente, passo a passo, como é que eu faço essa transformação. Isso aqui é só um bisuzinho para termos uma conceituação um pouco superficial, o que seria cada unidade dessa aqui na resistência dos materiais. Filé? Então, dando continuidade. Já expliquei isso aqui para vocês agora há pouco, tá certo? A força utilizada nas tensões são expressas em newton.
Dessa maneira, quando a força vier na unidade de quilograma-força, deve ser convertida para Newton. Ok? Uma observação importante é o seguinte: você percebe que de Pascal para quilopascal eu tenho quantas casas? 1000. Tá? De megapascal, de quilopascal para megapascal eu tenho mais quanto? 1000. Percebe-se que eu vou de 1000 em 1000. De megapascal para gigapascal eu tenho quanto? Eu tenho 1000 novamente. Perceba, pessoal, que de uma casa de unidade para outra, eu sempre vou pulando 1000. Se eu quero ir de pascal para quilopascal, eu salto quantas casas? 1000. Se eu quero ir de quilo para megapascal, eu salto mais 1000. Se eu quero ir de megapascal ou para gigapascal, eu salto mais 1000. E assim por diante. Percebe-se que é uma escala gradual. É como se você estivesse subindo uma escada. Um patamar por vez. Mas se você quiser ir de pascal ou para gigapascal, você também pode ir diretamente. Só que não vai ser mais 1000. Vai ser quantas casas? 3 aqui na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Então será 10 a nona, será 1 bilhão. Então de pascal para gigapascal eu tenho que ir 1 bilhão de pascal. 1 bilhão de vezes de pascal para chegar até gigapascal. Conforme eu falei aqui, 1 gigapascal equivale a quantos pascais? A 1 bilhão de pascais. Clebson, Clebson, eu estou aprendendo. Então posso dizer que de MPa, megapascal, para quilopascal vai 1000. Então eu posso dizer que 1 MPa equivale a 1000 kN? Sim, pessoal, muitíssimo bem. KPa, perdão. Muitíssimo bem. Quando você vai de uma casa para outra, você está dizendo que aquele valor equivale a 1000. De megapascal para quilopascal, se eu tenho 1 megapascal, equivale a 1 quilopascal. Se eu tenho 1 gigapascal, equivale a quantos MPa? A 1000 megapascal, porque uma casa salta 1000 unidades. Cleberson está dando um embrulho, um nó aqui na minha cabeça. Vamos para o nosso exemplo? Vamos lá. No nosso exemplo, eu tenho certeza que você vai aprender essa jonça de vez. Não é tão complicado. Lá no primeiro ano, vocês vê a conversão de unidades básicas, né? Unidades medidas, distância, peso e assim por diante. É a mesma coisa aqui, tá? A gente vai utilizar uma maneira bem simples, bem resumida, de aprender essa jonça de uma vez por todas. Ok? Então é o seguinte, para finalizar a nossa parte de introdução aqui, de revisão, temos o seguinte, o que eu acabei de falar para vocês. 1 MPa equivale a 1000 KPa. 1 GPa equivale a 1000 MPa. De uma casa para outra sempre salta 1000. Sempre da menor para da maior para menor. Menor eu tenho 1000. E da menor para maior eu também tenho 1000. Vamos ver como é que a gente funciona isso aqui nas transformações. Alguns exemplos aqui para vocês sobre convenções, tá? Eu tenho uma força de 60 kN força. Quanto vale essa força em Newton? Eu falei para vocês que quando eu tiver uma determinada força, o valor dessa força ela não vai me interessar em quilograma-força. Suponhamos que essa força ela tem uma intensidade de quanto? 60 kgf. Para resistências dos materiais, para a física, para a engenharia civil, o valor, a unidade dessa força, ela não vai me interessar. A unidade que vai me interessar, qual é a unidade? Muito bem, newtons. Então eu vou ter que transformar 60 kgf para newtons. Como é que eu transformo? Bem simples, pessoal. Eu falei para vocês que 1 kgf equivale a quantos newtons? 10. Eu coloquei lá na tabelazinha para vocês, ó. 1 kgf é igual a 10 newtons. Eu vou utilizar a regra de 3. Ó. Eu coloco a casa do kgf e coloco a casa dos newtons. Coloco embaixo da casinha. 1 kgf equivale a quantos newtons? 10. 60, pessoal, está em qual casa? Kgf ou newtons? Kgf. Então vou colocar 60
na casa do quilograma-força. Como eu quero encontrar newtons, eu não tenho um valor certo aqui, ó. Então eu vou utilizar X. Chegamos a uma razão e proporção simples, tá certo? Onde eu tenho uma incógnita e quando eu tiver esse elemento nessa razão, eu vou utilizar o meio pelos os extremos, famoso cos-credo. 1 vezes x é x. 60 vezes 10 dá 600. 600 o quê? Newton. Então, uma força de valor de 60 kg-força equivale a quantos newton? 600. Viu como é bem simples? É só você aplicar na regra de 3 que não terá nenhuma dificuldade. Exemplo 2. Você tem uma força agora de 6.000 newtons por metro quadrado. Quanto vale essa tensão em Pascal? Opa, veja bem, você tem uma tensão aqui em 6.000 newtons por metro quadrado. Eu falei lá no início da aula que quando eu tiver tensão, qual seria a unidade da tensão? Pascal. Então, vou ter que transformar 600 newton por metro quadrado em Pascal. Eu falei para vocês que bastava apenas substituir a unidade, porque um equivale ao outro, um é igual ao outro, mas vamos por partes, passo a passo. Sabemos que 1 newton por metro quadrado equivale a quantos pascais? 1 pascal. Só voltar na tabela para vocês, para poder mostrar a vocês. Ó. 1 pascal equivale a quantos newton por metro quadrado? 1 também. Então, sabendo disso, eu vou utilizar a regra de 3. Ó. Vou utilizar duas casas. Eu não quero converter de newton por metro quadrado para pascal, não é isso? Pois bem, eu vou substituir os valores na casa. Eu sei que 1 pascal, 1 newton por metro quadrado, perdão, equivale a quantos pascais? 1 pascal. Este 6.000, perdão, está em qual casa? Em pascal ou em newton por metro quadrado? Está na casa do newton por metro quadrado. Então ele vai aqui para baixo. 6.000 newton por metro quadrado. Como eu quero encontrar pascal, eu não sei o valor de pascal, eu vou colocar uma incógnita aqui, ó. Chamo de x. Percebemos que temos uma incógnita, logo chegamos a uma razão simples. Então, para essa razão, eu vou utilizar o meio pelos extremos, o famoso cos-credo. 1 vezes x, estou multiplicando em cruz, tá? 1 vezes x é x. 6.000 vezes 1 dá 6.000, mais 6.000 o quê? Pascal, porque logo eu vou querer encontrar pascal. Perceba que para transformar de newton por metro quadrado para pascal, só basta apenas você substituir a unidade, porque um equivale ao outro. Nem precisar você colocar em regra de 3, tá? Então, se der 70 newton por metro quadrado, e eu quero saber esse valor em pascal, apaga a unidade em newton por metro quadrado e coloca pascal, porque um equivale ao outro. Clebson, tô gostando. Mostra mais um exemplo aí difícil. Eu quero terminar essa jonça de vez, quero aprender, porque eu aprendendo essa bagaça aqui, eu vou aprender também a conversão de unidades na matemática básica. Então vamos lá, pessoal, bem simples, ó. Eu tenho uma força agora, só que essa força é de 500 megapascais. Quanto vale essa força em pascal? Eita, agora complicou de vez, pessoal. Não, pessoal, não complicou de vez. Você quer transformar de megapascal para pascal. Eu falei para vocês que 1 megapascal equivale a quantos pascais? 10 a sexta, ou 1 milhão de pascal. Sabendo disso, é só aplicar na regra de 3 simples. Sempre vai ser regra de 3, mas sempre mesmo. Não terá dificuldade. Então vou colocar as casinhas aqui, ó. Tá? Casinha de megapascal que vai em direção do pascal. Eu sei que 1 megapascal equivale a quantos pascais? 1 milhão, ou em notação científica, 10 a sexta. Ok? A minha força lá está representada em qual unidade? Em MPa. Então vai para a casa do MPa. Ok? 500 MPa está para
Quantos pascais? Eu não sei, eu quero encontrar, então vou dizer que está para x. Razão simples, logo meio pelos os extremos. 1 vezes x dá x. 500 vezes 10 à sexta dará 500 vezes 10 à sexta, ou dará 500 milhões de pascais. Perceba, pessoal, que 500 milhões de pascais é um resultado que muito extenso. Então, esse resultado, quando eu encontro para os valores de tensões, não me interessa. Por quê? Porque se trata de um valor muito extenso, eu tenho que abreviar o máximo possível esse valor. Então, para abreviar esse valor, eu transformo em quilopascal, megapascal ou gigapascal. É só você utilizar a regra de 3 também. Mas um bizuzinho que eu dou para vocês é o seguinte: quando você tiver o valor em pascal, se você quiser transformar em quilopascal, você divide por 1000, tá? Porque 1 quilopascal é 1000 pascal. Quando você quiser transformar esse valor em MPa, megapascal, você divide por 1 milhão, 10 à sexta. Se você quiser transformar esse valor em GPa, gigapascal, você divide por 1 bilhão, que é 10 à nona, né? Para quem não sabe, 10 à nona, para tirar da notação científica, é o 1 seguido por 9 zeros à sua direita. Ok? A mesma coisa para 10 à sexta. Para tirar da notação científica, é só um 1 e 10 6 consecutivos à sua direita. Ah, Klebs, então estou entendendo. Então é só aplicar na regra de 3 simples? Sim, pessoal, é só aplicar na regra de 3 simples. Se você não tiver dificuldade com a regra de 3 ou se familiarizar diretamente, por completamente com essas formulações, tabulações, existe um conceito mais prático. Se você quiser transformar um valor de PA para KPA, você divide por 1000. Se você quiser transformar um valor de PA para MPa, divide por quanto? Por 1 milhão. Se você quiser transformar um valor de PA para GPa, divide por 1 bilhão, que é 10 à nona. Note que do menor para o maior, você sempre vai dividir. Ah, então é bem simples, né, Klebs? É sim, pessoal, é bem simples. Se você tiver um valor expresso em KPa e quer transformar em MPa, você faz o que? Divide por 1000, porque eu estou indo do menor para o maior. Por que por 1000, Klebson? Porque eu falei para vocês que de uma casa de unidade para outra, né, equivale a 1000. Então, de KPa para MPa, você vai andar 1000 unidades. Logo, se você quiser transformar esse valor em KPa para MPa, divida por 1000. Ah, Klebson, mas eu tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, aplica na regra de 3 simples que eu expliquei agora há pouco lá abaixo, que você não terá mais nenhuma dificuldade. Klebson, se eu quiser voltar, se você quiser voltar, você vai multiplicando. Se você quer transformar um valor em gigapascal em megapascal, você não divide por 1000, você multiplica por 1000. Klebson, mas eu não quero transformar em MPa, eu quero transformar em PA. Então, de gigapascal para pascal, você vai andar quantas casas? 1 bilhão. Então, você vai pegar o valor de gigapascal, vai multiplicar por 1 bilhão. O valor que você encontrar dará em pascal. Klebson, me mostra esse exemplo agora em uma regra de 3. Muito bem, para finalizar nossa aula de hoje, galerinha, vamos para o nosso exemplo 4. Nosso último exemplo, ok? Eu mostro para vocês o caminho inverso. Uma força de valor de 300 mil pascais, viu? Como o valor está muito grande, ó, da unidade aqui, ó, o valor da tensão, 300 mil pascais. Quanto vale essa tensão em megapascal? É só você aplicar a regra de 3 simples, pessoal. Lá na tabelazinha eu falei para vocês que 1 megapascal equivale a quantos gigapascais? 10 à sexta. Então vamos colocar aqui, ó. Eu quero ir de megapascal sempre do maior para o menor, tá? Você não vai fazer, você pode fazer o inverso também, mas sempre do maior para o menor é melhor de você entender a dinâmica do processo, ok? Seja a unidade de distância, seja a unidade de peso, seja a unidade de volume. Eu sempre aconselho a vocês, quando for trabalhar essa grandeza na matemática
ou na física, que é a conversão de unidades, você sempre vai dar unidade de maior para menor, quando for utilizar a regra de 3. Porque é um processo bem simples e dinâmico. Tá? Eu sei que um MPa equivale a 1 milhão de Pascal, que é 10 a sexta. Então, 1 MPa equivale a 10 a sexta MPa. Então, uma força de 300 mil MPa vai para a casa de MPa ou para a casa de PA? Muitíssimo bem, pessoal. Está para a casa de PA, 300 mil. Como eu quero encontrar o valor em megapascal, esse valor aqui vai ser X. 300 mil está para X. Cheguei a uma razão simples, então meio pelos extremos. 10 a sexta, que é 1 milhão, vezes X dá 1 milhão X. 1 vezes 300 mil dá 300 mil. 1 milhão aqui está multiplicando. Eu conservo a unidade e coloco 1 milhão para depois da unidade, que vai dividindo. Então será 300 mil dividido por 1 milhão. Então 300 mil dividido por 1 milhão dá 0,3. 0,3 o que? MPa. Perceba-se que o valor de 300 mil PA era um valor muito grande. Como eu quis reduzir esse valor, eu abreviei, transformei para MPa, dá 0,3 MPa. Clebson, precisava fazer essa regra de 3 aqui? Não, não precisava, pessoal. Como vocês sabem que 1 MPa equivale a 1 milhão de PA, então, como eu quero transformar em MPa, do menor para o maior, eu divido 300 milhões dividido por 1 milhão, que dá um resultado em PA. Clebson, e se meu valor fosse 10 gigapascal? E se eu quisesse transformar esse valor em megapascal? Bastava, pessoal, você multiplicar por 1000. Tá? Por 1000, Clebson, como assim? Vamos para a regra de 3. Eu tenho um valor, a casa do GPa, eu quero encontrar em MPa, tá? E aqui eu tenho um MPa. Eu sei que 1 gigapascal equivale a quantos megapascal? 1000. Por que 1000? Porque enfatizando, reiterando, lembrando aos senhores e senhoras que de uma casa para outra sempre vai saltar 1000 unidades. Então, de megapascal para pascal eu tenho 1000 unidades de pascal, tá? Então, como esse valor está em gigapascal, eu coloco na casa do gigapascal. Como eu quero encontrar em MPa, eu conservo a minha incógnita X. 1 vezes X é X. 10 vezes 1000 dá 10.000. 10.000 o que? 10.000 MPa. Então, um valor de 10 gigapascal para MPa dará um valor de 10.000 gigapascal. É como eu falei para vocês, sempre do maior para o menor eu vou multiplicar. Sempre do menor para o maior eu vou dividir. Ok? Mas se você tem dificuldade isso, quando vocês praticarem os exemplos passo a passo, um por um, vocês não terão mais dificuldade, ok? Tá certo? É o que eu falei para vocês. Se você quer transformar esse para esse do menor, sabemos que quilo é menor do que mega, você vai dividir. Se você quer transformar de mega para quilo, do maior para o menor, você vai multiplicar. Pessoal, então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixei uma atividade para vocês no Google Sala de Aula. Eu peço a vocês que realizem essa atividade passo a passo, conforme fizemos aqui. Forte abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Fui.